Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Gabriel Quintanilha, eu sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário. E nesse vídeo nós vamos abordar os requisitos da certidão de dívida ativa. Assunto que é muito cobrado em provas de concurso de um modo geral, assunto que é muito discutido nas execuções fiscais no dia a dia do profissional do direito. É um prazer recebê-lo aqui e, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber as atualizações e os novos vídeos que serão publicados durante todo esse nosso ano. E além disso, clica na descrição, baixa o material que está disponível para você e vamos juntos até que você realize o seu sonho, até a sua aprovação. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Requisitos da certidão de dívida ativa. O que é a certidão de dívida ativa? Em que momento ela surge? Qual é a sua importância para o direito tributário e para o processo tributário? Eu vou contar uma história rápida para vocês aqui para poder ficar fácil esse entendimento. Quando você pratica o fato gerador de um tributo, não é automaticamente autorizada a execução fiscal. Como é que funciona na prática? Eu vou contar uma história que é o grande resumo do direito tributário para você. A lei, ela vai prever a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? É uma situação hipotética que não existe no mundo dos fatos. A hipótese, o nome já diz, é simplesmente uma hipótese, é uma abstração. A partir do momento em que você concretiza aquela hipótese de incidência, você traz aquela situação do mundo abstrato para o mundo dos fatos. E com isso, você pratica o fato gerador da obrigação tributária. Com a prática do fato gerador, nasce a obrigação tributária, porque você concretizou aquela hipótese. A partir desse momento, automaticamente, então, nasce a obrigação, porque a obrigação nasce com a prática do fato gerador. Então, veja, enquanto você não praticar aquela hipótese, o tributo não nasce. Ela continua sendo uma mera hipótese, uma situação hipotética que não existe no mundo dos fatos. Então, se eu não tenho um carro, eu jamais terei que pagar o IPVA. No momento que eu compro o carro, eu concretizo a hipótese e nasce a obrigação. Essa obrigação, ela ainda não será exigível. Ela não pode ser cobrada. Ela somente será exigível a partir do momento em que for praticado o lançamento. É por meio do lançamento que surge o crédito tributário. Lançamento é o procedimento que vai apurar o tributo devido. E após a notificação do sujeito passivo, estará constituído o crédito tributário. Portanto, o crédito tributário é o momento em que a obrigação torna-se exigível, não execuível. Após a constituição do crédito, então, será instaurada ou não a esfera administrativa, e somente com o exaurimento da esfera administrativa que será possível a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. No momento em que o crédito tributário ele é inscrito em dívida ativa, surge a certidão de dívida ativa. E somente a partir daí que aquele crédito tributário passa a ser exigível. O crédito tributário ele somente passa a ser exigível após a inscrição em dívida ativa. Enquanto o crédito não estiver inscrito em dívida ativa, ele não pode ser executado. Ele pode ser cobrado na esfera administrativa, porém, ele não poderá ser objeto da execução fiscal. Então, é importante lembrar que a inscrição em dívida ativa representa o controle da legalidade daquele crédito. No momento em que ocorre a inscrição em dívida ativa, o procurador da Fazenda
ou o procurador do estado ou do município responsável pela inscrição, ele está dizendo que aquela inscrição, naquele momento, está controlando a legalidade, está dizendo que o crédito ele está de acordo com a lei. A inscrição, então, representa o controle da legalidade. É a derradeira oportunidade da administração pública rever os requisitos jurídicos legais dos atos praticados. Essa é uma citação do professor Paulo Barros Carvalho, lá no seu curso de Direito Tributário. É uma citação atemporal, porque ainda hoje o entendimento é o mesmo. A inscrição em dívida ativa é o momento em que ocorre o controle da legalidade daquele crédito tributário que será objeto da execução fiscal. Então, quando o procurador inscreve em dívida ativa o crédito tributário, ele efetivamente está dizendo: esse crédito está de acordo com a lei. Esse crédito está de acordo com a lei. E se esse crédito está de acordo com a lei, por óbvio, poderá prosseguir a cobrança. Por isso que a inscrição em dívida ativa é tão importante. Agora, a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 1980, é a lei que vai regular a cobrança em juízo do crédito tributário ou não tributário. É importante lembrar isso também. A Lei de Execuções Fiscais ela é utilizada para a cobrança de dívidas de natureza tributária ou não tributária. Não importa, tributo ou não, a cobrança será feita pelo rito da execução fiscal, tá bom? Mas, no momento em que há a inscrição em dívida ativa, o tributo poderá ser efetivamente executado. Mas o termo de inscrição, ele tem requisitos. E no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execuções Fiscais, esses requisitos aparecem. O termo de inscrição em dívida ativa deverá conter o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um ou de outros. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, a origem e natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, a data e o número de inscrição no registro de dívida ativa e o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Dito isso, senhoras e senhores, fica claro que esses requisitos são fundamentais para que a inscrição em dívida ativa produza efeitos, para que então possa haver a execução fiscal. De modo que esses requisitos devem ser preenchidos. Porque esses requisitos serão também os requisitos da certidão de dívida ativa, que vai fundamentar a execução fiscal. Para quem não está acostumado, a execução fiscal ela tem uma curiosidade. A execução fiscal é a ação para cobrança da dívida ativa tributária ou não tributária por parte da Fazenda. E a execução fiscal ela só se baseia em um documento, que é a certidão de dívida ativa, que é gerada com a inscrição em dívida ativa. O único documento que vai instruir a execução fiscal é a certidão de dívida ativa. Nenhum outro documento instruirá a execução fiscal. Isso é extremamente importante, senhoras e senhores. Por isso que a inscrição em dívida ativa é o controle da legalidade. Porque a partir do momento que for inscrito em dívida ativa o crédito tributário, será gerada uma certidão de dívida ativa e essa certidão vai ser o único documento que vai instruir a execução fiscal e mais. Essa certidão goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Presunção iuris tantum, cabendo ao executado desconstituir essa presunção. E é por isso que os termos têm que estar presentes. É por isso que os requisitos legais devem ser preenchidos.
porque a inscrição indivitativa gera CDA, que é o único documento que vai instruir a execução fiscal e goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Agora, a pergunta é: e se faltarem requisitos? Se faltarem requisitos, nós estamos diante de uma hipótese de nulidade? Ou nós estaríamos diante de uma hipótese de anulabilidade? O que vocês acham? Seria essa uma hipótese de nulidade? Bom, o ponto principal é que a resposta é sim. Trata-se de uma hipótese de nulidade. Entretanto, na prática, os tribunais eles mitigam essa nulidade, porque é possível a substituição da certidão derivativa até que seja proferida a sentença, ou seja, a decisão que põe fim ao processo na primeira instância. É possível a substituição da CDA para a correção de requisitos formais ou mesmo materiais. Não cabendo a substituição da CDA para correção de vícios que prejudiquem o contraditório e ampla defesa, não cabendo a substituição da CDA para a correção de vícios do lançamento e não cabendo a substituição da CDA para a substituição ou a alteração do sujeito passivo, do réu na execução fiscal. Sobre isso, eu trouxe algumas decisões para que você possa visualizar essa discussão. Vamos lá? A primeira decisão é uma decisão da ministra Eliana Calmon, lá do STJ, é uma decisão antiga, mas ainda muito atual. Tributário, execução fiscal, CDA, ausência de descrição do fato constitutivo da infração. Gente, na CDA não estava escrito qual era o fato que gerou a infração. É óbvio que nesse caso há uma nulidade. É óbvio que nesse caso há um prejuízo à ampla defesa. CDA é um título formal cujos elementos devem estar bem delineados a fim de dar efetividade ao princípio constitucional da ampla defesa do executado. Diante disso, torna-se obrigatória a descrição do fato constitutivo da infração, não sendo suficiente a menção genérica de multa de post geral como origem do débito a que se refere o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6830. Então, nessa decisão fica claro que a CDA tem requisitos que têm que ser preenchidos. E pode sim haver a substituição da CDA, desde que esses requisitos formais ou materiais não prejudiquem o exercício do contraditório da ampla defesa por parte do executado. Beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada na jurisprudência? A apelação cível, execução fiscal, requisitos da CDA, observância necessária, fundamento legal do crédito, a ausência, nulidade da CDA, ocorrência. É nula a CDA que não atende aos requisitos da Lei 6.830 de 1980 e do CTN. A ausência de fundamento legal do crédito lançado constitui vício que importa em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, desconstituindo assim a presunção iuris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA. Jurisprudência do TJ de Minas Gerais, publicada em 1º de fevereiro de 2022. Ou seja, aqui fica muito claro que os requisitos têm que estar presentes. O fundamento legal do crédito tem que estar presente. Caso contrário, haverá um vício de nulidade. Um vício de nulidade, porque cerceia a defesa. Qual é a lógica que a jurisprudência nos ensina? A jurisprudência muitas vezes ela não tem um caminho lógico, mas aqui tem. Se o vício da CDA prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa, esse vício da CDA vai determinar a nulidade do título e, por consequência, por via de consequência, a extinção da execução fiscal, tá? Agora, se não houver um vício que prejudique o contraditório e a ampla defesa, por óbvio, nesse caso, não haverá a extinção, deverá ser aberto o prazo para que haja substituição da certidão de dívida ativa. Beleza? Vamos continuar, que tem mais decisões aqui. Agora uma decisão do TRF da 4ª Região, de 25 de fevereiro de 2022,
execução fiscal, conselho profissional, multa, requisitos da CDA, ausência, nulidade do executivo, apelação desprovida. É ser disso que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza quando contém todas as exigências legais. Essa frase é muito importante. É ser disso que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza quando contém todas as exigências legais, dentre as quais o fundamento legal do débito, assegurando ao devedor o pleno conhecimento de forma a exercer o controle da legalidade do ato e a ampla defesa. A não indicação de fundamento legal de fixação da quantia exigida desconstitui a presunção de legitimidade do título executivo. Ou seja, você não tem um fundamento legal. Como que foi identificada aquela dívida? De onde vem aquela dívida? Como que vai ser calculada aquela dívida? Se eu não tenho esses requisitos, obviamente, essa CDA não se presta a dar sequência àquela cobrança. Tá? Então, muito cuidado com isso. Eu tive um caso prático no meu escritório em que a CDA dizia, era exatamente assim, a CDA era toda em branco, base legal, Código Tributário do Município X, não vou falar o nome do município também que não é o caso. Código Tributário do Município. Tá. Natureza da dívida. Tributo. Tá. Ano do pagamento. Ano X. Mas peraí, como é que eu vou me defender? Tributo? O fundamento legal é o Código Tributário. É óbvio que há um vício. Óbvio. Número do processo administrativo. Não tinha. Não tinha nenhum requisito na CDA, só tinha o nome do meu cliente e o endereço dele. Não tinha nada. Nada. Isso obviamente prejudica o contraditório e ampla defesa, sobretudo porque a dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Beleza, galera? Legal? Tá gostando? Então faz o seguinte, deixa o seu like aí no vídeo, por favor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clica na descrição do vídeo e baixa o material de suporte para você, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, que tem mais assunto para a gente conversar. Ausência dos requisitos. Tutela provisória, prescrição. Ausência de data de constituição definitiva do crédito tributário. Requisitos da CDA. Artigo 202 do CTN. Desnecessidade de juntada de processo administrativo com a petição inicial da execução fiscal. Ou seja, a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Não é necessário que o fisco junte a cópia do processo administrativo na inicial. Cabe ao executado instruir a sua defesa com a cópia do processo administrativo, se for o caso. Se for o caso. Inicial de execução fiscal, CDA dotada de relativa presunção de liquidez e certeza. Não havendo documentação nos autos comprovando a data da constituição definitiva do crédito, é inviável a análise da ocorrência da prescrição. As CDAs exequendas atendem aos requisitos previstos no artigo 202 do CTN. Se há vícios no processo administrativo, cabe à parte, como imperativo do seu próprio interesse, suscitá-la em embargos à execução fiscal, acostando cópia integral desses documentos. Com efeito, é desnecessário que o processo administrativo seja apresentado juntamente com a petição inicial da execução fiscal. Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais. Ademais, a CDA é dotada de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo o ônus do executado acostar cópia do procedimento administrativo, se assim entender, TRF da 4ª Região, decisão de 20 de abril de 2022. Pessoal, eu vou falar para vocês com 100% de segurança. Essa decisão aqui, ela é muito cruel, porém é a jurisprudência. Preste bem atenção. A CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Se você quer desconstituir algum dos requisitos da CDA, algum dos elementos que estão na CDA, tire cópia do processo administrativo. Não cabe à Fazenda juntar esse documento, cabe a você. A Fazenda só vai ser compulsada a juntar o processo administrativo aos autos de execução fiscal caso você, executado, comprove que não teve sucesso na obtenção do documento. Se você comprovar que tentou obter o documento e não conseguiu, aí você vai ao juízo e fala, excelência, tentei e não consegui. Caso contrário, a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza. E é você que vai ter que desconstituir essa presunção, não tem jeito.
é você que vai ter que desconstituir essa presunção. Beleza? Então, muito cuidado com isso. A CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Ah, Gabriel, mas nesse caso, eu quero comprovar a data da constituição definitiva do crédito tributário. Isso não está na CDA? Está. Está. A data da constituição definitiva tem que estar na CDA. Se você quer provar que a data da constituição definitiva é outra, junta o processo administrativo. Porque aquela CDA que está ali, ela goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Não basta falar e falar, ó, fisco, traga aqui a cópia do processo administrativo para comprovar que o que está na CDA é verdadeiro. Já há uma presunção de que o que está ali é verdadeiro. Cabe ao executado desconstituir essa presunção. Beleza, galera? Fácil, não há dúvidas. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, vamos continuar que tem mais julgados aqui para ilustrar o assunto. Apelação civil, direito tributário, execução fiscal, município de Paracambi, cobrança de créditos tributários, IPTU e taxas relativos aos exercícios de 2011 a 2014. Sentença de extinção do feito sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 3 do CPC. Descumprimento de apresentação do endereço completo do executado e CPF. Requisito da CDA, texto do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 6.830. Manifestação do exequente com requerimento de expedições de ofícios às instituições públicas e privadas para localizar o devedor. Princípio da cooperação. Dever de prevenção do magistrado. Sentença de extinção que se reforma determinando-se o prosseguimento do feito. Decisão de 18 de novembro de 2022. Gente, esse caso aqui ele é muito interessante, porque o município ele promove a execução fiscal, cobrando IPTU e taxas, mas não sabe o endereço do devedor. Não sabe o endereço do devedor. Né? O juiz extingue a execução fiscal, dizendo que esse requerimento de expedição de ofícios é inócuo, é vazio, caberia ao município indicar o endereço. Mas você percebe que lá na Lei de Execuções Fiscais, dentro dos requisitos da CDA, você vai encontrar que o endereço é, se possível. Fica claro na lei. O endereço se tiver disponível. Né? O juiz então entendeu que a expedição de ofícios ela era inócua e extinguiu a execução fiscal. O tribunal reforma dizendo, olha, aqui tem que aplicar o princípio da cooperação. O judiciário deve cooperar com a parte para encontrar o devedor. O judiciário deve cooperar com a parte para encontrar o devedor. Essa é a lógica do processo de execução fiscal. Facilitar a satisfação do crédito tributário. Eu particularmente acho muito inusitado, e aí eu falo para vocês, já estive no lado do município, né? Hoje eu sou advogado, enfim, mas eu já estive na fazenda municipal e eu digo para vocês, execução de IPTU e o município não sabe o endereço do réu, tem alguma coisa muito errada. Porque como é que você vai promover uma execução de IPTU se você não sabe o endereço do imóvel? Porque, pelo amor de Deus, Gabriel, mas não sabe onde está o réu, mas sabe onde está o imóvel. Então vai no imóvel, penhora o imóvel, toma o imóvel. Ué, IPTU é dívida próprio terreno. Não tem lógica nenhuma esse tipo de julgado. Nenhuma. Mas tudo bem. Tá aí. E é para você entender como funciona a vida real. Beleza, galera? Vamos lá, que tem mais coisa para falar aqui. A ausência de requisitos. Mais um. Embargo de execução fiscal, ISS, decisão que reconhece a nulidade da CDA. Insurgência do município, pleito de substituição da CDA, nula. Procedência, artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 6.830, artigo 203 do CTN, visto que não implica modificação substancial do lançamento. Nos termos do artigo 203 do CTN e artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 6.830, ainda que reconhecida a nulidade do título executivo, admite a substituição da CDA pela Fazenda Pública. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Esse julgado é de abril de 2022, lá do TJ do Paraná, mas efetivamente ele traz uma jurisprudência consolidada, né, no STJ, julgamento lá do ministro Herman Benjamin, desde 2019, consolidada no próprio tribunal também do Paraná. Beleza? Então, isso é uma jurisprudência super fácil de entender. É possível a substituição da CDA? É possível a emenda? Desde que não haja um vício do lançamento,
desde que não haja um vício na constituição do crédito que prejudique o contraditório e a ampla defesa. Beleza, galera? Tranquilo? Fácil. Não há dúvidas. E se tiver o nome do executado na CDA, hein? O nome do executado tem que estar. E o nome do responsável também tem que estar? Tem. O nome do responsável também tem que constar da CDA. É importantíssimo lembrar disso, tá? O nome do executado também tem que constar da CDA. O executado tem que estar lá no polo passivo, bem como o responsável. E se o nome dele não tiver lá? Bom, primeiro ponto relevante. Se o nome do executado tiver na CDA, cabe ao executado desconstituir a presunção relativa de liquidez e certeza. Se o nome do executado tiver lá, ele tem que desconstituir a presunção de liquidez e certeza. Se ele não o faz, vai sofrer as penas da execução fiscal. Gabriel, ele pode fazer isso por exceção de pré-executividade? Se for provado sem a necessidade de ilação probatória, por exemplo, o nome dele está na CDA, mas ele, enfim, nunca foi sócio da empresa, nunca foi administrador da empresa, botaram por engano, aí pode, claro. Tá? Agora, se ele tiver que provar ausência de dolo, não cabe em sede de exceção de pré-executividade. A presunção de liquidez e certeza afasta, nesse caso a EPE, para a ausência de responsabilidade, tendo em vista que o sócio ou administrador responsabilizado cujo nome esteja na CDA tem que desconstituir essa presunção e para desconstituir é necessária a produção de provas. Beleza? Joia? Fácil? Não há dúvidas? Show de bola. Bom, dito isso, a gente avança para falar de um ponto muito interessante, que é o seguinte: súmula 392 do STJ, tá aqui a súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão dívida até a prolação da sentença dos embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Ou seja, não pode haver a substituição do sujeito passivo da execução. Tá? Então, o grande julgado do ano de 2022, né, a grande consolidação jurisprudencial do ano de 2022, que merece nossa atenção, e aqui eu vou trazer uma decisão do TJ do Rio Grande do Sul, mas é a consolidação em todo o Brasil, né, é no caso de execução fiscal contra alguém que já morreu, contra a pessoa física e não contra o espólio. Apelação civil, direito tributário, execução fiscal, IPTU, falecimento da parte executada anteriormente ao ajuizamento da ação. Impossibilidade de substituição da CDA e de redirecionamento contra o espólio e legitimidade passiva configurada. Extrai-se do caderno processual que o falecimento do executado ocorreu meses antes do ajuizamento do feito executivo. Fato que obsta a responsabilização dos sucessores ou do espólio no bojo dos mesmos autos. Não se admite o processamento da execução fiscal contra a pessoa morta e não se aplica o artigo 131 do CTN, pois se trata de óbito ocorrido anteriormente à citação da parte executada. Isso é uma questão muito interessante, porque se o óbito ocorresse depois, a execução prosseguiria contra o espólio. Não há nenhum problema. Mas se o óbito do executado ocorreu antes da citação na execução, cabe a extinção da execução, porque não cabe a substituição do polo passivo no curso da demanda executiva. Muito cuidado com isso, tá? Porque não cabe a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo. Não cabe a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo. Bom, pessoal, essa dica é muito importante. Essa dica é extremamente relevante. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber as novidades. E além disso, clica na descrição, baixe o material complementar e pode ter certeza que você estará no caminho certo para atingir o seu sonho. E aqui a gente vai junto com você. A gente sonha junto, a gente realiza junto. Um beijo grande, galera. Até a próxima dica.